Oi, gente. A gente vai fazer esse absorvente lingueta, que é esse absorvente aqui, ó, compridão, feita com flanela de algodão, tecido 100% natural. E nós vamos produzir ele aqui do início ao fim. Vamos lá, então? Então, vamos começar a produção. O que eu tenho aqui? Eu tenho tiras que eu cortei de 1,5 m de comprimento, que foi o que eu planejei para obter o tamanho do absorvente, por 13 centímetros de largura. 1,5 m por 13 centímetros. E eu tenho isso 4 vezes. O desafio, assim, o que é difícil de fazer esse modelo é elas tiras serem compridas, por ser um pedaço de tecido comprido, é um pouquinho difícil manusear. Agora eu vou juntar uma camadinha em cima da outra, um pedaço de tecido em cima da outra, que é referente às camadas que vai formar no final do absorvente. Então, eu vou tentar deixar elas mais certinhas, né? Uma em cima da outra, de forma que não fique torto ou desalinhado. Deixa eu fazer uma observação e deixar uma dica para vocês. Todo tecido tem o que se chama de auréola, que é uma parte lateral do tecido que ela tem a estrutura diferente do restante que ele foi tecido. Essa aqui é a auréola da flanela, mas ela também é um tecido absorvente. Ó, dá para ver que ela é um pouquinho diferente, mas ela tem o flanelado aqui ainda na parte de trás. Eu vou aproveitar essa parte. Geralmente a gente corta antes essa parte para iniciar a produção e não aproveita ela, mas eu vou utilizar ela como tecido de absorção e, por uma questão estética, eu vou deixar ela entre as camadas, escondidinha ali no meio, e vou deixar a parte visível pra gente, né, a parte de cima e de baixo do absorvente, sem nenhuma parte dessa auréola. Então, depois que eu juntei todas as camadas, como vocês podem ver, né, é um tecido comprido, então ele é um pouquinho difícil de manusear e até mesmo de eu poder mostrar ele direitinho para vocês. Mas é isso, ó. Aqui eu tenho 4 camadas de flanela de algodão na medida de 1,5 m por 13 centímetros. Agora você pode colocar alfinetes, prendedores, o que você quiser para juntar isso e passar uma costura em toda a volta dele. Pode ser um zigue-zague e pode ser um overlock. Neste caso, sem desvire, no caso, só passar a costura na volta, eu não recomendo que você faça se não for zigue-zague ou overlock, que são costuras de acabamento, porque a flanela, ela desfia. Então, se você observar, eu vou começar a mexer aqui, já vai começar a sair uns pelinhos, o tecido vai se desfazendo. Então, eu aconselho que você utilize uma dessas duas costuras. Esta forma agora de passar a costura em toda a volta do absorvente, o absorvente já estaria finalizado. Mas eu gosto de fazer um pouquinho diferente, então eu vou prender aqui com prendedores para que essas camadinhas não saiam do lugar. Em vez de colocar alfinete para passar essa costura na volta, pelo tecido ser comprido, por eu estar acostumada a trabalhar desta forma, eu vou aproveitar que é um absorvente e vou passar uma costurinha reta em todo o centro dele. Dessa forma eu garanto que as camadas elas estão todas no lugar. E depois eu consigo passar essa costura de acabamento na borda, sem que o tecido fique mexendo as camadas de baixo ou do meio. Então, é isso, eu vou passar esses prendedorzinhos por enquanto e vou passar como se fosse uma costura de segurança no meio. E aí depois eu vou fazer as marcações que vocês sabem que eu gosto. Mas essa parte aqui é um extra, é um bônus, é um adicional e uma preferência. Como eu disse, se você passar agora uma costurinha em toda a borda desse absorvente, ele já está finalizado. Inclusive, você pode levar as tiras assim cortadas para um costureiro ou uma costureira, passar essa costura de acabamento na bordinha para você, dependendo do valor ali que você conseguir, também vale super a pena. Então, se você já viu outros vídeos aqui de absorventes e de linguetas que eu mostrei, ou fiz alguma parte com vocês, vocês devem saber que eu gosto de fazer tiras, costuras nessas tiras, de forma que compactem e deixem elas mais unidas. E como esse absorvente, assim, ele tá fininho, mas a gente ainda vai dobrar ele, então ele vai ficar com um volume um pouquinho maior do que a gente tá vendo aqui. Por esta razão, eu gosto muito de fazer, de compactar.
Se você vai fazer a produção, você tem máquina de costura aí na sua casa, então você pode fazer assim, pode tentar fazer que nem eu vou fazer, que eu gosto bastante do resultado. Se você vai pedir para alguém costurar fora, ou você vai costurar eles à mão, então dispense todas essas costuras centrais e finalize o absorvente no passo anterior, tá certo? Como é que eu faço? Eu vou pegar uma régua e eu vou pegar uma canetinha que ela apaga depois, mas você pode utilizar um lápis bem fraquinho ou um giz, conforme vai lavando, ele vai saindo. Se você for usar caneta comum e não se importa que essa caneta não vá sair a marcação depois, só evite aquelas canetas que parecem uma canetinha, porque ela pode manchar com algum produto que você vá lavar esses absorventes. E aí pode manchar todo o tecido e outros tecidos que estejam junto nas suas lavagens. Eu peguei uma régua aqui só como referência, não precisa ser certinho. Eu vou fazendo as marcações até preencher toda esta parte. E aí, quando chegar nessa pontinha, eu também passo a reguinha, só que daí eu começo por fora. Depois eu entro um pouquinho aqui. Que quando eu passar a máquina, eu vou fazer uma curva aqui. Eu gosto de fazer arredondado. Mas, geralmente eu faço ali na hora, não precisa marcar aqui. Você pode marcar com algum objeto redondo se você quiser fazer igual. E aí ele ficou assim, marcado tanto na parte da largura quanto aqui na parte do comprimento. E agora eu vou passar essas costuras para compactar. Eu sempre gosto de começar pelo meio. E aí, depois eu faço toda a volta e vou até chegar nas extremidades. E aí, eu vou ajeitando o tecido assim, para que ele não fique torto e embolado essas camadas. Aí, quando ele chegar aqui no começo, ó, da minha costura, eu vou fazer um retrocesso, que é passar a máquina pra frente e pra trás. Ela dá tipo um nó e prende melhor, arremata e finaliza essa costura. Chegando aqui, eu venho pra lateral, ajeito ele aqui e vou passar aqui no último fiozinho da extremidade. Agora eu vou fazer todo o contorno aqui. Ó, quando chegar aqui, eu gosto, né, de dar essa arredondada, mas se você quiser fazer essas costuras e também quiser deixar ele de quina, não tem problema. Ó, eu dou essa arredondadinha aqui e agora é só descer reto até arredondar a outra ponta. Agora, eu vou passar uma costurinha em toda essa bordinha aqui, porque eu vou dar o acabamento dele. Eu uso o overlock, mas eu uso o overlock igual eu usaria o zigue-zague, ou seja, o acabamento, a costura, ela vai batendo na bordinha de todo o tecido e essa linha vai abraçando este tecido aqui. Se você for levar num costureiro ou numa costureira, então, você pode tentar fazer um plano com um pouquinho mais largo aqui, que 13 centímetros, 13 centímetros e meio, talvez. Ou deixar, então, que fique um pouquinho menor que 13 centímetros de largura, porque a overlock, ela tem uma faquinha, enquanto ela costura, ela vai alinhando, ela vai cortando. Mas eu faço isso de uma forma diferente, um pouquinho mais trabalhosa. Eu tirei a faquinha da minha overlock porque eu não tenho muita habilidade de mexer com ela. Então, eu vou passar agora uma costurinha reta aqui, para deixar isso tudo bem junto, que daí depois, quando eu for passar a overlock, esses fiapinhos que às vezes fica um pra lá e outro pra cá não me atrapalham. E aí, eu já deixo essas camadinhas da parte externa, que ainda estão meio soltinhas, mais juntinhas. Ó, prontinho, já passei aquelas costuras que eu falei pra vocês na máquina e ele tá praticamente
pronto. Mas antes de passar a costura final de acabamento aqui nas laterais, eu vou refilar, que é cortar os excessos que ficaram tortinho para fora. Se você vai levar na costureira ou você vai passar overlock, que tem a faquinha que corta, não precisa fazer esse processo, nem da costura na bordinha, porque a faquinha já vai vir cortando o que tiver tortinho. Mas como eu vou usar um processo parecido com zigue-zague, que ele vai abraçar toda a borda do tecido, então do jeito que o tecido tiver cortado, ele vai ficar. Se ficar torto, ele vai continuar bem torto. E aí você pode observar que aqui as extremidades, algumas partes realmente desalinharam, né? As extremidades sempre ficam mais tortinhas, por isso que eu gosto de começar do centro pro final, porque senão isso acontece no meio do tecido. E aí agora eu vou refilar, conforme eu falei pra vocês, eu gosto de deixar aqui as bordinhas mais arredondadas. Eu vou passar uma tesourinha, então, em toda essa borda aqui, o mais retinho possível, para poder vir com a máquina e finalizar aqui, que é o acabamento. O que precisar, ou seja, o que tiver fora, eu vou ir cortando, porque senão quando eu passar no zigue-zague, por exemplo, umas camadas vão pegar e outras não. A camada de cima que eu estou vendo, eu vou costurar, mas talvez a de baixo, que eu não estou enxergando, eu não vou costurar. E aí depois ele pode ir se desfazendo, porque é um tipo de absorvente para lavagem de máquina de sujeira pesada, então a gente pode lavar no tanquinho, pode lavar na máquina de lavar, pode centrifugar. É importante que esse acabamento esteja feito para que essa costura aguente todas essas agitações das máquinas e dos tanquinhos. Se tiver de fiozinho sobrando, daí você pode ir tirando. Ó, e agora que eu já refilei, então, tentei refilar o mais próximo da costurinha da borda que eu fiz para passar a costura de acabamento conforme eu falei para vocês. Arredondei aqui, mas você não precisa se você não quiser. Inclusive, eu perdi uma boa parte aqui do tecido, né? Sempre acontece. É bom você cortar uma margem de segurança, um comprimento maior. Eu já cortei com 1,5, né? Para ele não ficar com aqueles 33 centímetros, 34, para ficar com mais. Mas eu perdi uma parte que ficou torta e eu acabei tirando para deixar retinho. Então, ele vai ficar na média do tamanho dos absorventes que a gente está acostumado a usar. É bom deixar uma margem de segurança cortando uns centímetros um pouquinho maior, né? Lembrando que eu usei 1,5 m de comprimento, talvez 1,7 m, 1,10 m, no máximo, né? Já seja o suficiente. E aí, depois de passar a costurinha aqui na borda para acabamento, para segurar, os absorventes lingueta ficaram assim. Lingueta a gente chama que é uma tira comprida, não foi um modelinho que eu criei, eu ouvi falar por aí nos grupos. E achei a ideia bem interessante. Ele é o mesmo estilo do pre-fold. Ele tem um número X de camadas espalhadas em um determinado pedaço, em uma área. No caso dos pre-fold, eles são retangulares. E as camadas ficam nas laterais, no formato horizontal, ou seja, a gente dobra para os lados. E eles têm um reforço na parte central. Como os trifolds, que são o mesmo número de camadas em toda a extensão do absorvente. E o lingueta não, a gente dobra ele pelas pontas, mas ele é no formato vertical, então ele é comprido assim. Eu pego esta pontinha aqui, dobro pro meio, trago a outra ponta para o meio, e aí ele fica no formato, no tamanho do absorvente, de uma forma bem prática, para colocar assim, ó, ou com capas, ou com fraldas com bolso, ou por cima, ou dentro do bolso, tá? Que cabe direitinho. No caso da flanela de algodão, ela é um tecido natural, pode ficar em contato com a pele da criança, porém ele vai ter toque molhado, certo? Mas ele é um absorvente potente e super absorvente. Você pode tentar usar ele sozinho ou combinado com outra absorção. Veja que com 16 camadas que ele ficou, a espessura dele não é um absorvente volumoso. Ó, dobrando aqui mais uma vez, ele fica assim, mas olha no formato do absorvente. No caso aqui, ó, como ele ficou bem próximo do tamanho de um absorvente de faixa. Então, ele fica assim, né, como se fosse um absorvente de faixa, só que num formato bem comprido. Lá no varal, quando você estender, olha só como ele vai ocupar pouco espaço, comparado a trifolds, prefolds, flats.
né? Mas com todo esse volume de camadas, muitas vezes sem necessidade de estar combinando mais de um absorvente. Lembrando, então, que você não precisa fazer essas linhas aqui, essas costuras, como se fosse um quilt, onde a intenção é juntar bem todas as camadas e compactar, prender tudo isso. Só que ele pode demorar um pouquinho mais para secar, uma vez que essas camadas estão juntas. Se você não fizer a costura, vai facilitar se você for fazer costura manual ou juntar uma quantidade para levar para a costureira ou para o costureiro dar acabamento. E também vai secar mais rápido ainda no varal se não tiver essas costuras centrais. É uma decisão que você tem que tomar aí para ver o que vale mais a pena para você. Resumindo, então, o lingueta é esse absorvente comprido. Como que ele ficou? Ele comprido assim, aberto, ele ficou com 4 camadas na medida de aproximadamente 1 metro, até 1,5 m, mas eu refilei, né, por 13 centímetros de largura. 1 metro por 13 centímetros de largura, tá? E aí, quando a gente dobra ele, 1, 2 vezes, ele vai ficar no tamanho do bolso da fralda ou da capa, com aproximadamente 34 centímetros. Quando a criança estiver maior, os ajustes maiores, os elásticos esticarem mais, o absorvente ele pode precisar preencher alguns espacinhos mais atrás ou na frente, se for da sua preferência. Aqui a gente deixa esse vãozinho sobrando da fralda mesmo, mas é só puxar um pouquinho mais para cá. E aí você deixa, às vezes, esse vãozinho mesmo e o absorvente vai aumentando, sendo que ele não fica com um volume grande nas extremidades. Aqui você consegue usar para uma criança até 36 centímetros, mas conforme eu vou aumentando aqui, o reforço vai ficando no centro e as extremidades vão ficando com menos volume. Não sei se vocês me entendem, que às vezes ali na barriguinha e nas costinhas fica com um volume muito grande. E o centro geralmente precisa de mais absorção. Então, para meninos, cuidar mais a parte da frente, meninas mais a parte bem central. Se você tiver um bom reforço de tecidos nessa parte, aqui bem as extremidades geralmente não precisa de tantas camadas, até atrapalha um pouquinho a criança. Aí você vai balanceando. Eu gosto desse modelo principalmente por causa disso. E essa parte aqui das perninhas, ela não fica tão volumosa, porque ela não tem as dobras. Sem querer, as dobras acabam aumentando um pouquinho o volume onde elas são dobradas. Aqui, no caso deste, aumenta aqui, mas tem como balancear essa questão. E aqui, quando é do ladinho, as dobras no trifold ou no prefold, ele fica com um voluminho um pouquinho maior aqui. Então, esse modelo eu recomendo e acho sensacional por todas essas razões. Vamos ao plano de corte, então. Então, feito com flanela de algodão, onde no mercado geralmente ela é vendida a metro, mas com a largura que pode variar de 80 centímetros ou 1,60 m. Aqui na minha cidade eu encontro com mais facilidade a de 80 centímetros. E aí eu fiz aqui, eu tracei aqui então para vocês 1 metro por 80 centímetros. E 1 metro, considerando que eu quero um absorvente de aproximadamente 33 centímetros, 33 vezes 3 daria 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Então, eu não vou precisar fazer marcações aqui no centro. Cada tira, vamos considerar assim, cada faixa que eu marcar para a largura de 13 centímetros, vai ser uma camada de absorção. E o comprimento dele é minha lingueta inteirinha, que depois vai ser dobrado, porque esse absorvente não vai ser cortado. Ou seja, a cada 1, 2, 3, 4 camadas que eu tiver aqui, deixa eu largar aqui, eu vou ter ele aberto depois com 4 camadas. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um absorvente de 4 camadas, se eu comprar uma flanela de 80 centímetros. E tenho um absorvente de 3 faixas aqui, 9 camadas. Então, vou ter um total de um absorvente lingueta na medida de 1 metro por 13 centímetros de largura quando estiver aberto, ou 33 centímetros quando ele estiver fechado, 33 por 13, que é a largura do bolso. Número de camadas, um absorvente de 16 camadas e um absorvente de 9 camadas, tá? Esse é com 80 centímetros. Com 1,60 m, eu já consigo um aproveitamento melhor. Eu vou ter, se considerar também com 4 camadas, você pode traçar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 camadas, 2 absorventes de 9 camadas também. Aí aqui você vai ter uma sobra, você pode incluir uma parte neles. Aqui eu tenho um absorvente
lingueta com 16 camadas. A cada 4 faixinhas que eu contar aqui, isso é o que eu vou marcar lá no meu tecido, viu? Então, eu marco isso aqui no meu tecido, eu abro todo ele com 1 metro virado para mim, deixo a largura aqui para lateral e começo a marcar 13 centímetros pro lado, 13, 13, 13. 4 vezes, mais 4 vezes, mais 4 vezes. Eu vou cortar todas essas tiras, vou empilhar uma em cima da outra. É dessa forma que eu faço o planejamento de corte para fazer os absorventes. Aqui eu vou ter um rendimento de 3 absorventes com 16 camadas, cada um deles, certo? Aqui neste meu primeiro são 2 absorventes. Valores, né? A flanela, essa aqui de 80 centímetros na minha cidade varia entre 12 a 14,90, mas eu conheço pessoas que encontram bem mais em conta, e aí seria sensacional se você tiver flanelas de coeiro também que você ganhou para fazer charutinho, enrolar a criança nas primeiras semanas, aí vai sair um custo e benefício melhor ainda, porque já estava aí no seu enxoval, certo? Aqui, sendo 2 absorventes no valor de 14,90, o metro da flanela, ele vai me custar em torno de 7,45 cada um. Isso se eu comprasse um metro certinho, que eu já vou falar mais para vocês. Já aqui eu não encontro com facilidade esse de 1,60 m, mas ele costuma ser o dobro do valor. E como ele me rendeu 3 absorventes, vai sair na mesma média, 7,63 cada absorvente, certo? De 3 absorventes de 16 camadas, cada um neste modelo lingueta. Deixa eu falar para vocês agora. Esses tecidos aqui que eu fiz agora, eu fiz eles já após lavados para verificar o encolhimento, ou seja, não é para ele encolher mais. Então, quando eu usei 1,5 m de tecido, agora quando eu lavar, ele não vai encolher mais. Vou deixar aqui um vídeo para vocês como que testa para fazer a lavagem, para molhar o tecido para ver se ele encolhe. Não é uma lavagem tradicional, é bem mais fácil, é só molhar o tecido mesmo, tá? E ele encolheu somente no comprimento. Então, eu tinha comprado 1,50 m e ele encolheu para 1,34 m. Então, eu aconselho que você compre pelo menos 1,20 m para você usar essas bases de cálculo aqui de 1 metro. E aí, se você comprar 1,20 m, 1,25 m, se ele encolher até 1,10 m, você corta faixas de 1,10 m, porque depois você pode refilar os excessos na pontinha. É melhor sobrar um pouquinho do que faltar. Ajustar lá o tamanho final do absorvente. Esse 1 metro é o que vai determinar pra gente o comprimento do absorvente lá no final. Ou seja, se ele tiver certinho com 1 metro, ele vai me render absorventes com um comprimento de 33 centímetros. Mas se ele já tiver um pouquinho mais, eu consigo absorvente de 34, de 35 ou de 36. E se eu considerar margens de erro, se eu precisar cortar lá no finalzinho porque ficou tortinho, então é bom você faça absorventes de 1,07 m, 1,10 m, né? Faça esse corte de 1,10 m por 13 centímetros de largura. E você corta o número de camadas de faixa conforme o número de camadas que você vai querer. Aqui eu dei uma sugestão de 4 e de 9, que eu considero 9 camadas o mínimo para utilizar somente flanela como absorção, que ela é super potente, tá? Então, já entrando aqui na parte do tecido, a flanela é um tecido de algodão, então é 100% natural, não tem sintéticos. Tem o toque molhado, mas pode ser deixado sim em contato com a pele da criança, é tudo uma questão da preferência da família e da própria criança, tá? Pode ser utilizado como retenção quando ele está assim com várias camadas. Com pouquinhas camadas é utilizado em cima como absorção rápida. Seca rápido no varal dependendo do número de camadas que você colocar, porque o algodão tende a absorver mais essa umidade. Então ele pode demorar mais para secar do que outros absorventes sintéticos e que dão um toque seco. Você vai observar que eu escolhi o lado do avesso para fazer esse absorvente. O lado do avesso ele é um lado flanelado, mais peluciado, e o lado do direito é um lado mais lisinho. Eu acho o toque aqui muito interessante, mas gostosinho, né? Mas se você vai utilizar dentro do bolso, não vai fazer diferença alguma. Esse é um lado um pouquinho mais rústico, assim, mas não chega a ser áspero. Mas se fosse comparar com o lado do avesso, eu diria que este lado que é o direito, né? No caso desse aqui até ele tem estampas, dá pra ver que esse aqui é o lado direito.
Ele é um lado mais lisinho, bom se você quer passar uma escovinha, esfregar para tentar tirar alguma sujeirinha mais impregnada. Já a flanela parece que dá uma pena de dar uma esfregadinha, mas dá para fazer também. Lembrando que absorventes não devem, né, necessariamente ser esfregados como outros tecidos e roupas que a gente tenha com sujeira pesada. É interessante fazer um movimento de agitação da água para remover essa sujeira. Mesmo eles sendo naturais, eu aqui não tive problemas com manchas em absorventes de flanela ou de outros tecidos que eu optei por usar. Tecidos naturais, tecidos de algodão. Inclusive, eu acho que eles até limpam mais fácil do que muitos outros. Eu prefiro a cor branca, tive que comprar estampadinho porque era o que tinha, mas se você aí encontrar branquinho, fica mais fácil para fazer lavagens especiais e usar água sanitária quando precisar desinfetar, por exemplo, né? Sem manchar. E eu dedico esse vídeo aqui pra D, que é uma mãe que usa fralda de pano na Manu, que se tornou uma grande amiga aqui e está sempre nos acompanhando e dando apoio. Uma pessoa super esforçada que iniciou o uso das fraldas ecológicas com 3, 4 fraldinhas, fazendo a transição da descartável, acabando rapidamente as descartáveis e tendo que se virar com 4 fraldinhas e sem absorventes, né? E ela mesma começou a produzir também os seus absorventes. E sempre com muito carinho aqui, muito incentivo. E hoje ela é uma expert aí nas fraldas ecológicas, né? Que não desistiu com vazamento, se deu vazamento ela tentou com outro absorvente, botou um paninho junto, pegou as roupas da criança, ela mesmo corta, ela leva para costureira, ela costura à mão. Então eu gostaria de dedicar esse vídeo para ela, porque agora ela quer fazer os absorventes de lingueta com flanela e eu espero ter ajudado elas. E quem mais também gostar da ideia e quiser tentar reproduzir esses absorventes aí, tá? Obrigada por terem assistido até aqui, gente. Vamos simplificar aí o mundo das fraldas ecológicas, que é bem mais simples que a gente imagina. Tchau, tchau.